Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série O Mínimo que Você Precisa Saber. E hoje vamos falar sobre limites de exposição. Olá, me chamo Igor Lima, sou engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional certificado pela BHO, atuei como perito e consultor em empresas e causas trabalhistas e sou professor de uma instituição federal aqui no Rio de Janeiro. Este vídeo faz parte de uma série onde eu estou dando a parte básica, o conteúdo básico, o mínimo que você precisa saber sobre diversos temas relacionados à área da segurança do trabalho. O mínimo que você precisa saber sobre os limites de exposição é a diferença entre eles. Então eu separei aqui, vou falar sobre o nível de ação, vou falar sobre o limite de tolerância e sobre o valor máximo. É claro que existem outros tipos de limites, existe o valor teto, existe limites de outras normas, por exemplo, da CGH, mas esse daqui é o mínimo para quem está começando aí a carreira na área da segurança do trabalho. Bom, o valor desejável é aquele valor que eu não preciso me preocupar. Então, quando eu estou com algum trabalhador exposto ao ruído, ou algum trabalhador exposto a algum agente químico, por exemplo, e na hora que eu fiz essa medição deu abaixo desse nível de ação, opa, é o lugar que eu quero estar. O melhor lugar é que essa exposição seja zero. Mas, se tiver exposição, é bom que ela esteja abaixo do nível de ação. Por quê? O nível de ação é aquele nível que é como se fosse o sinal amarelo. Opa, preciso ter atenção. Eu preciso começar a providenciar algumas medidas preventivas para que esse limite não ultrapasse o vermelho. O vermelho seria o limite de tolerância. Então, a partir daqui, se eu tenho um químico, o tolueno, fiz uma medição e deu acima do nível de ação, deu acima de 39 ppm, por exemplo, eu já tenho que ter algumas medidas de controle. Eu já preciso fazer o que eu posso ter, o que eu posso fazer para que esse nível de tolueno, que é o caso que eu estou dando como exemplo, ele não ultrapasse esse limite de tolerância. Então eu preciso trabalhar para fazer com que esse valor fique aqui no desejável. Bom, então o nível de ação é aquele sinal de amarelo, né? Que eu preciso ter essas medidas preventivas. O limite de tolerância deu ruim. Se eu ultrapassei o limite de tolerância, é sinal que aquilo, né, é muito provável que o meu trabalhador ele realmente esteja tendo algum agravo à saúde dele em decorrência da exposição a essa substância química, a esse ruído, enfim, a esse agente físico. E aí, por isso, eu preciso fazer algumas medidas corretivas. Eu preciso fazer com que esse nível de ruído, esse nível de concentração, ele fique abaixo do limite de tolerância. Primeiro eu vou trabalhar para que ele fique aqui abaixo do limite de tolerância e fique aqui no nível de ação, e depois eu vou tentar diminuir mais ele. Então, eu preciso fazer com que o trabalhador ele não esteja exposto diretamente a esse nível acima do limite de tolerância. Então, o limite de tolerância é aquele limite que não pode ser ultrapassado, porque se for ultrapassado, é muito provável que o trabalhador ele fique doente ao longo do tempo, enfim, que ele tenha algum agravo à saúde dele. Agora, o valor máximo, esse sim não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada de trabalho. Se eu fiz uma medição e esse valor ultrapassou o valor máximo, para tudo, interdito o local, não pode mais acontecer aquela atividade, eu tenho uma situação de risco grave e eminente, então assim, não dá para acontecer, e eu preciso tomar medidas para que esse valor, né, diminua, que ele não ultrapasse o valor máximo. Então, rapidamente eu tentei explicar para vocês aqui a diferença entre esses limites, né, esses níveis de exposição, para que vocês possam entender o que devem fazer quando encontrar alguma medição e for comparar com esses níveis. Com isso, pessoal, eu acredito que eu dei a parte básica, o básico mesmo relacionado aos limites de tolerância. Em outros vídeos, principalmente quando eu falar de agente químico, se a gente pode explorar, isso vai ser
uma aula de mais de 2 horas relacionada a esse tema, mas para o objetivo dessa série, que é da parte básica, que é dar ali o mínimo que você precisa realmente saber sobre esse tema, eu acho que a gente conseguiu sim atingir os nossos objetivos. E por isso, eu gostaria que, primeiro, se você gostou desse vídeo, curtisse, né, esse vídeo, que comentasse se tem alguma dúvida, enfim, que você compartilhe esse vídeo com os seus colegas, que você se inscreva nesse canal e que você me siga nessas redes sociais, porque eu estou fazendo uma série de vídeos com algumas séries. Essa é uma das séries que é mais para profissionais que estão iniciando, né, na área da segurança do trabalho, mas tem séries que eu dou ali o fino ali da higiene ocupacional, do trabalho pericial, enfim, de diversos temas mais específicos, né, mais a fundo, ligados à segurança do trabalho. Eu gostaria de agradecer realmente a atenção de vocês. Fique com Deus e um abraço.